Oi, gente. 8181, tudo bom com vocês? Aqui é a Rafaela, professora de Geografia. Na aula de hoje, vamos dar continuidade aos nossos estudos do capítulo 5. Como vocês sabem, tem como tema Europa. O conteúdo da aula de hoje vocês podem encontrar nas páginas 15 e 16 da nossa apostila. Vamos nessa? Deixa eu diminuir aqui para facilitar a nossa vida. Então, vamos lá. Na última aula, nós demos início aos nossos estudos do capítulo 5, né? Fizemos um panorama geral, né, do quadro natural da Europa, falamos um pouco sobre características gerais, né, do continente europeu, um pouco sobre alguns países, né, que fazem parte da Europa, comentamos sobre Turquia, Rússia, sobre o Vaticano, enfim. Hoje, nós vamos, né, nos aprofundar em aspectos físicos, né, aspectos naturais lá do continente europeu. Gente, para a gente poder conhecer, né, um lugar, conhecer como ele se desenvolve, como as atividades, né, se desenvolvem em uma determinada lugar, uma determinada região, é importantíssimo que a gente entenda e que a gente conheça as características naturais, né, as características físicas, porque elas vão influenciar de maneira muito significativa a ocupação, o aproveitamento, né, de qualquer território no mundo. Tá? Hoje vamos começar falando sobre o clima europeu. Tá? Então, o que a gente consegue perceber? Que a Europa, de uma maneira geral, ela vai apresentar climas de temperaturas mais amenas, ou seja, a Europa, né, ela vai ser caracterizada por ter climas que vão ser nem muito quentes e nem tão frios assim. Essa ideia de temperaturas amenas são ideias de temperaturas agradáveis, né? Temperaturas que são mais ou menos, vamos dizer assim, nem quentes e nem tão frias, certo? Então, a Europa, de uma maneira geral, tá? Vai ser marcado por esse tipo de temperatura. Quais vão ser os principais tipos de clima da Europa? Nós vamos destacar primeiro o clima de montanha, certo? Que vai ocorrer em áreas de grandes altitudes, né? Áreas montanhosas com altitudes mais elevadas, como, por exemplo, a área dos Alpes e dos Pirineus. Nessas regiões, né, as chuvas vão ser distribuídas ao longo de todo o ano, certo? Vai ter chuva o ano inteiro. Também, o clima de montanha é caracterizado por invernos longos, invernos rigorosos, com temperaturas baixas, certo? Quando a gente fala que o inverno é rigoroso, a gente está falando, né, de um inverno com cara de inverno mesmo, temperatura baixa, fria. E aqui no clima de montanha, a gente vai ver que esses invernos podem ter, por exemplo, a presença de nevadas e também de geadas, certo? Outro clima que se destaca, né, lá na Europa vai ser o clima temperado oceânico. Tá? O clima temperado oceânico na Europa, ele vai se caracterizar pela presença de chuva, vai ser um clima chuvoso, vai ter muita chuva, ou seja, pluviosidade elevada, tá, gente? Muita chuva e pluviosidade elevada é a mesma coisa, tá? É só um termo mais técnico para a gente poder falar muita chuva. Essa chuva, né, vai estar concentrada especialmente na primavera e no inverno. E as temperaturas são amenas. Por isso que o clima é temperado, né? Essa chuva, gente, a gente pode entender por ser um clima, né, temperado oceânico, ou seja, próximo, né, às áreas oceânicas, onde a gente vai ter ali uma umidade presente que vai poder, né, vai ajudar a gente a entender a formação dessas chuvas constantes, certo? Outro clima muito importante na Europa é o clima temperado continental, que é o clima que vai, né, abranger a maior parte do continente europeu. Tá? No clima temperado continental, vai chover menos que no temperado oceânico, certo? E as amplitudes térmicas são mais elevadas. Nós estamos falando, né, de áreas mais continentais, áreas mais para dentro, né, mais interioranas. Então, gente, a amplitude térmica, a diferença em temperaturas máximas e mínimas vão ser mais elevadas exatamente como uma consequência dessa continentalidade. Tá? O clima temperado continental ele ocorre no centro e no leste europeu. Nós temos também a presença do clima subpolar. Tá?
o clima subpolar só tem duas estações bem definidas. Uma vai ser o inverno, que vai ser longo, extremamente frio, extremamente rigoroso, né, com temperaturas que podem chegar até menos 50 graus Celsius, ou seja, 50 graus negativos. Então, é um clima extremamente frio. E o verão, ele vai ter, né, vai ser curto. Nesse clima subpolar, né, ele vai ser curto, com temperaturas ali variando dos 16 até os 21 graus. Vai ocorrer nas áreas mais próximas aqui, né, ao Polo Norte, tá? E nós vamos ter também a presença do clima mediterrâneo. Esse clima mediterrâneo é caracterizado por verões quentes, verões secos, tá? Nesses verões vão ser quentes e sem chuvas, e nos invernos vão ser, né, as estações chuvosas. Então, a gente tem verões quentes e secos e invernos chuvosos, tá? E a temperatura do inverno vai ser amena, né, principalmente comparado com outras regiões da Europa. Vai ocorrer ali principalmente na porção sul da Europa, beleza? Vocês já sabem, a vegetação, né, ela é variada, ela é um reflexo principalmente, né, do clima, conjugado com características do solo. Quando a gente falar da vegetação da Europa, a gente vai destacar alguns principais tipos de vegetação. Primeiro é a tundra. A tundra, gente, é uma vegetação comum em regiões de clima polar. Então, ela vai ser uma vegetação adaptada aquelas características de muito frio, temperaturas muito baixas. Então, ela vai ser uma vegetação, né, constituída por musgos, gramíneas, arbustos. Ela não vai ser muito bem desenvolvida, tá? Ela vai ser adaptada a essa característica, né, desse tempo frio. Nós vamos ter florestas de coníferas, que são os pinheiros, né, nas áreas principalmente do norte da Europa. Vamos ter florestas temperadas, como essa que vocês estão vendo aí no nosso slide. Ela vai ser composta por pinheiros e outras árvores, como, por exemplo, a faia e o carvalho, tá? Esses vegetais, eles vão ter como característica a perda das folhas durante, né, a estação fria, durante o inverno. Nós temos presença de estepes, compostas por vegetação herbácea ou por gramíneas provenientes dos solos férteis, e também, né, vegetação mediterrânea, tá? A vegetação mediterrânea é composta por xerófilas. O que são essas xerófilas? Plantas adaptadas a regiões secas, tá? Então, elas vão ser típicas dessas regiões mais secas, tais como, né, vamos dar o exemplo, os maquis, tá? E só uma observação, gente, a floresta de conífera também pode ser conhecida como floresta boreal. Tá? A vegetação da Europa, gente, ela já foi muito devastada devido à intensa ocupação e urbanização do continente, tá bom? É uma informação importante e vocês já vão saber por quê. Vamos combinar nossas atividades, né? Para a gente poder fixar os conteúdos vistos na aula de hoje. Vamos fazer exercícios versos número 5, questões de 6 a 15, tá? Nas páginas 17 e 18. E vamos estudar, fazer, né, combinar a nossa atividade devolutiva 2. Vocês devem responder. O que aconteceu com a vegetação da Europa? Ela está preservada? Ela já foi desmatada? Falei sobre isso na aula hoje, tá bom? A resposta de vocês deve ter no mínimo 15 linhas. Então, capriche, tá? A gente fica por aqui. Um beijo, se cuidem, até a próxima. Tchau, tchau.